Hi guys! Como é que vocês estão? Já pega a Bíblia de vocês, o café, a água e a gente vai dar continuidade à parte 2 sobre o livro de Amós 5, que a gente está falando sobre o que Deus quer ver nessa geração, nesse tempo. E hoje a gente vai se ater ao versículo 24, mas só para vocês se situarem, fazendo só uma pequena retrospectiva. Amós 5 a gente leu do 21 ao 24, que é: sinto imenso desprezo de suas festas religiosas, não suporto suas reuniões solenes. Isso foi a primeira coisa que a gente falou no vídeo da parte 1, que é sobre o Senhor, ele não quer ver festas cheias, mas de pessoas com corações vazios. Ele não quer sacrifícios vazios, sacrifícios sem sentido, sacrifícios que não correspondem à realidade da sua vida, aquilo que você verdadeiramente vive no seu secreto. O Senhor, ele não quer que você demonstre uma falsa comunhão, uma falsa adoração, quando no versículo 22 ele diz: não aceitarei seus holocaustos, nem suas ofertas de cereal, não darei a mínima atenção para suas melhores ofertas de paz. Então o Senhor, ele não quer uma falsa adoração, ele não quer uma falsa comunhão, ele não quer uma falsa gratidão, e ele também não quer uma falsa comunhão para as pessoas da nossa família, com os nossos. Não adianta eu ser uma bênção fora de casa e uma maldição dentro de casa. E por fim, a gente falou no vídeo anterior sobre os louvores hipócritas, quando o Senhor fala no versículo 23, chega de seus ruidosos cânticos de louvor, não ouvirei a música de suas harpas. Que a gente falou um pouco sobre se o que a gente tem entoado, proclamado, condiz com a realidade da nossa vida. Será se as músicas que a gente canta estão fazendo verdadeiramente uma transformação profunda em nossas vidas, no nosso caráter. Então, resumindo, foi basicamente isso que a gente falou no vídeo da parte 1. E para você assistir, se você está assistindo esse vídeo antes de assistir o vídeo da parte 1, eu recomendo que você volte lá, porque para que você compreenda o que Deus quer ver na nossa geração, você precisa entender primeiro o que Ele não quer ver. Então volta lá, assiste ele primeiro e depois você volta aqui, tá bom? Então vamos nos ater agora sobre aquilo que Deus quer ver em nós e através de nós. O versículo 24 diz assim: em vez disso, quero ver uma grande inundação de justiça, um rio inesgotável de retidão. Você vê que Deus aqui, ele não quer uma simples justiça, uma simples retidão, ele quer uma inundação. Ele quer algo que transborde, ele quer um rio inesgotável. Quando você vai para a tradução dessa palavra, ela significa constante, permanente. Ele quer um rio permanente de retidão. E só para vocês entenderem essa metáfora que Amós está usando, Amós, ele vive em uma época, século 8, que é antes de Cristo, e Israel e Judá, era uma terra que tinha um clima mediterrâneo. E aí o que significa isso? Que tinha invernos muito chuvosos, mas verões muito secos. Então aparecia naquela terra rios sazonais, riachos sazonais, que eram chamados até ribeiros de azeite, que eram fontes de águas temporárias, que surgiam durante a estação das chuvas, mas logo secavam completamente quando a estação da seca chegava. Então vocês já começam a compreender mais ou menos o que o Senhor quer nos dizer, que Ele não quer uma justiça que seja de estação, que seja por circunstâncias, que seja por aquilo que eu acho correto, por aquilo que eu acho justo. A verdadeira justiça que Deus quer que nós vivemos e sejamos inundados e permanecemos é uma justiça que é o que é correto diante dos olhos de Deus. É aquele ato de fazer o correto não diante dos homens, não diante de você mesmo, daquilo que você julga como certo ou bom, mas daquilo que o Senhor julga como justo, como equidade, como honestidade. É o estado de estar perfeitamente relacionado com Deus. E eu vejo que Deus não quer, assim como esses rios, e era essa mensagem que ele queria passar
para aquele povo que isso ocorresse de forma esporádica, como acontecia com os rios, né? Ele quer ver uma justiça que ela é contínua, um rio inesgotável de retidão, que é algo que é contínuo, algo que é permanente, algo que é perseverante, independentemente das circunstâncias. Quando ele fala sobre as estações, é justamente isso, sobre independer do tempo, do que eu estou sentindo, dos meus sentimentos, daquilo que eu acho que é certo, se vai prejudicar alguém que eu conheço, se vai prejudicar um familiar, se vai favorecer ou não alguém. Então, eu vejo que o Senhor, Ele quer que nós venhamos a sofrer uma grande inundação de justiça. E eu vejo Ele nos chamando para um lugar de um transbordo das nossas margens, porque a inundação é isso. Ela transborda as margens dos leitos que até então eles não tinham recebido água. Então eu vejo o Senhor nos chamando para esse lugar de transbordar abundantemente esses lugares que nós nunca transbordamos, e que seja na nossa vida, na vida de outras pessoas, independentemente das circunstâncias, e que nós não sejamos levados para esse lugar de querer viver a nossa justiça própria. O problema desse povo de Israel é porque eles queriam viver muito a justiça própria, o que eles achavam correto diante dos olhos deles. Em Isaías 46:6, Isaías diz assim, o profeta Isaías: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. E caímos todos como a folha que murcha, e as nossas iniquidades, como o vento, nos arrebentam. O que é que Isaías está dizendo aqui? Olha, nas melhores das ações de vocês, que vocês consideram justas e boas, Deus compara isso a trapos de imundícia. E quando a gente vai pesquisar e saber o significado desses trapos imundos, trazendo para a nossa realidade atual, é como um absorvente usado pela mulher no período menstrual. Então você consegue ver ao que Deus compara a nossa justiça? É Deus nos levando para esse lugar de que sem Ele, sem a dependência dEle, se nós não nos submetermos ao que é verdadeiramente justo e honesto diante dEle, a nossa justiça ela está manchada tanto pelo pecado quanto pela nossa própria imperfeição humana. Então, não é essa justiça que Deus quer ver. Eu quero trazer para vocês, para que vocês compreendam qual é essa justiça que Deus quer ver. Então, eu quero trazer para vocês o que é a justiça de Deus, para que vocês entendam qual é essa inundação que Ele quer ver em nós, através de nós, a justiça e a retidão. O primeiro versículo ele está em Miqueias 6:8, quando ele diz assim: Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Esse versículo, ele resume muito o que é justo diante de Deus. Praticar a justiça, amar a misericórdia e ser humilde diante dele. Então, ele expressa 3 verdades muito basilares para que a gente possa entender como a gente deve se comportar para viver a justiça de Deus. A primeira mesmo é a prática da justiça, e que não é um simples segmento de regras. Não é para isso que Deus nos chama. Não é essa a forma reta de se viver. E nem justa e honesta que Deus está nos pedindo, mas o que o Senhor quer é que nós vivamos em equidade e bondade, em relacionamento honesto, sincero e puro com todos. Isso é o que é praticar a justiça. E quando eu pratico a justiça, eu estou refletindo o caráter de Deus. Eu estou refletindo uma verdadeira transformação que eu vivo e levando o caráter de Cristo para as minhas ações diárias. É quando eu trato com dignidade e respeito todas as pessoas, independentemente se eu gosto, se eu não gosto, se condiz com o que eu acredito, se não condiz com o que eu não acredito. Então, é quando eu faço o que é
Então é quando eu faço o que é reto e sincero, verdadeiro, puro, santo diante de Deus, ainda que isso não seja fácil. A segunda parte desse versículo que está em Miqueias é quando ele disse assim: ames a misericórdia. A misericórdia, ela é uma das características mais profundas do caráter de Deus. É graças à misericórdia de Deus que nós estamos vivos hoje, graças à misericórdia e o amor do Senhor, que Ele entregou o Filho dele para que nós sejamos salvos. Então, amar a misericórdia significa ser compassivo, significa ser amoroso, significa eu estar disposto a perdoar o outro, independentemente do que ele fez. Porque foi isso que Deus fez conosco, através de Cristo Jesus. Nos perdoa, independentemente daquilo que nós tínhamos feito. O Senhor, Ele não lembra dos nossos pecados. A Bíblia fala sobre isso, que quando eu confesso verdadeiramente os meus pecados ao Senhor, me arrependo verdadeiramente, Ele joga tudo aquilo no mar do esquecimento, Ele não se lembra mais. Porque Ele é um Deus que é misericordioso, um Deus que é amor. E a misericórdia de Deus também vai nos chamar para estender esse amor para com as outras pessoas, para perdoar as outras pessoas. Isso é, de fato, viver a justiça de Deus. E é essa a justiça de Deus que Ele quer que nós sejamos inundados. Amar a misericórdia. O terceiro ponto nesse versículo também é sobre, que reflete a justiça de Deus, é andar humildemente com Ele. A humildade, ela precisa ser um aspecto central na nossa vida. E quando a gente fala sobre humildade, o Senhor não está falando sobre a gente se rebaixar às pessoas. Primeiro, que Ele está falando sobre humildade em relação a Ele. E essa humildade em relação a Deus está disposto a se render, a se submeter diante dEle. A não querer viver pelos seus esforços, pela sua própria força, pela sua autossuficiência. É por isso que esse povo ele era tão exortado, porque eles queriam viver na força do braço deles, na autossuficiência deles. Então eu me humilho diante do Senhor como uma forma de rendição, como uma forma de alguém que reconhece quem Ele é, reconhece o que Ele faz e quer viver a vontade dEle. Então eu me humilho diante dele como uma forma de reverência, reverenciando quem Ele é, apresentando um coração disponível a ser transformado e a crescer continuamente em transformação com Ele. O Salmo 106, 3, ele também traz uma outra visão também do que é a justiça de Deus. O Salmo 106, 3 diz assim: bem-aventurados os que guardam o direito e os que praticam a justiça em todo o tempo. Então, não é só, Amanda, eu pratico a justiça. Olha o que o Salmo está falando aqui. Praticar em todo o tempo. Então, a justiça de Deus, e é por isso que ele se refere como um rio inesgotável de retidão, é algo que é permanente, algo que é duradouro. Então, não é, eu pratico a justiça de Deus hoje de manhã, mas de tarde eu já estou ofendendo meu amigo. Eu pratico a justiça de Deus hoje na minha casa, amanhã eu já estou desonrando meu pai, já estou desonrando a minha mãe. Não é para esse lugar que Deus está nos chamando e não é essa justiça que Deus quer ver, não é esse tipo de retidão que o Senhor quer ver. O Senhor quer ver uma justiça que ela é contínua e que ela acontece independentemente das circunstâncias, do estado que eu estou, dos sentimentos que eu estou. Essa justiça que o Senhor está falando, ela vai além das minhas preferências pessoais. Ela vai além do que eu desejo viver, do que eu quero viver, do que eu quero fazer, do que eu não quero fazer. Ela vai além daquilo que me agrada, daquilo que me desagrada. Essa verdadeira justiça que Deus quer ver, ela traz à tona a nossa vida o primeiro e o mais importante mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Porque quando eu pratico essa justiça que Deus me chama para praticar, eu deixo de viver o que eu quero viver, o que eu gostaria de viver, para eu viver o que Deus quer que eu viva. Então, eu elevo a Deus a esse patamar de alguém que é mais importante do que todos e mais importante do que qualquer coisa. Então, eu trago à tona a vivência desse mandamento na minha vida. Então, que a gente entenda que a justiça que Deus quer que a gente pratique, com base nesse Salmo 106, versículo 3,
É uma justiça que é permanente, duradoura em todo o tempo e que é mais importante do que os nossos próprios sentimentos, do que os nossos próprios interesses pessoais. No livro de Isaías, ele também traz uma outra vertente sobre o que seria a justiça para Deus, essa justiça que o Senhor quer ver na nossa geração, no nosso tempo. Isaías 1,17 diz assim: aprendei a fazer o bem, procurai o juízo, repreendei o opressor, fazei justiça ao órfão, defenderei a causa da viúva. Você percebe que aqui são comandos de ação. Aprendei, procurai, repreendei, fazei, defendei. Então você vê que são comandos de ação. Então você vê que não é uma justiça que é passiva. Deus te chama para agir. Então Deus te chama para aprender a fazer o bem, procurar o juízo, repreender o opressor, buscar defender os necessitados. São atitudes que a gente vê o envolvimento prático na vida de quem está ao nosso redor. Eu quero falar com vocês um pouquinho de cada um desses. Quando o Senhor fala sobre aprender a fazer o bem, eu vejo que a justiça de Deus, ela começa com uma educação moral, mas que vai além disso, com uma educação espiritual. Então o Senhor, ele nos chama para esse lugar de viver uma justiça ensinável, não só para que nós possamos aprender, mas que nós também possamos ensinar aos outros. É uma justiça em que eu aprendo a fazer o bem e que eu também ensino a fazer o bem. Ela implica num ensino que ele é contínuo e de transformação interior e prática. Então a gente vai precisar buscar entender os princípios do Senhor, principalmente relacionados à bondade, porque é aprender a fazer o bem. E princípios sobre retidão e trazer isso para aplicação prática nas nossas vidas. Não é algo que é natural, não é algo que é fácil, não é algo que vai acontecer assim, no estalar de dedos, mas é algo que com esforço e constância, com uma vida permanente, contínua, alinhado com a vontade de Deus, vai acontecer na sua vida. O segundo ponto sobre esse versículo é quando ele fala: procurai o juízo. Isso nos chama para buscar a verdadeira justiça de Deus, que não é, como eu já falei para vocês, uma questão de seguir leis ou normas. Na verdade, é para que eu procuro esse juízo, essa verdadeira justiça, mas é para que todas as pessoas, sejam as que estão ao meu redor, sejam as que não estão, as que eu conheço, as que eu não conheço, todos possam viver com equidade e dignidade. O juízo aqui é o princípio de decidir o que é correto, sabe? É o princípio de agir conforme a verdade de Deus e a vontade de Deus sem parcialidade. É quando eu tenho uma visão clara, não do que eu quero, não do que me agrada, ou agrada os meus, aquelas pessoas que eu conheço, mas quando eu tenho uma visão clara daquilo que promove o bem comum. É para esse tipo de justiça que o Senhor está nos chamando. O terceiro ponto é sobre repreendei o opressor. Então, a justiça que Deus exige que nós tomemos é uma postura ativa contra o opressor. Apóstolo Paulo é um dos homens que mais você vê tomando essa postura de ativa contra a opressão. A gente não pode ser neutro diante das situações e circunstâncias que nós somos colocados, onde pessoas estão sendo oprimidas, onde alguém está falando, maldizendo algumas pessoas. Nós precisamos nos posicionar em repreender esse tipo de situação. Em Efésios 5, Paulo, eu gosto muito desse capítulo de Efésios, ele vai nos trazer para um lugar de, olha, vocês não podem praticar, vocês não podem participar, entre vocês não podem sequer haver a menção de coisas imorais, de coisas impuras, de cobiças sexuais, ganância, amor ao dinheiro, coisas que não são dignas dos santos.
Então, o que é que Paulo tá nos dizendo? Ó, se não pode ver sequer a menção, então quando isso é mencionado diante de mim, eu me levanto posicionado e dizer, não, eu não aceito isso porque isso não condiz com a justiça de Deus, com os princípios de Deus. Porque muitas vezes nós estamos sentados em mesas onde nós não estamos oprimindo ninguém, mas nós estamos sendo coniventes com aqueles que estão oprimindo as pessoas. E não é essa a justiça que Deus quer que nós nos posicionemos. O Senhor quer uma justiça ativa de repreender o opressor e de explicar, não só dizer apenas, isso está errado, Deus não gosta disso, mas explicar o porquê que Deus não gosta disso, porque aquilo não condiz com a sua justiça. E nunca se esqueça que a omissão diante dessas situações vai fazer você, de forma indireta, estar praticando a injustiça. Que isso ainda vai persistir e outras pessoas vão continuar fazendo isso. E você tem responsabilidade sobre isso. O quarto e último ponto a respeito deste versículo de Isaías é sobre fazer a justiça ao órfão, defenderei a causa da viúva. Deus ele tem um cuidado especial pelos vulneráveis. E os órfãos e as viúvas, principalmente nesse contexto bíblico aqui que nós estamos estudando, eles eram considerados totalmente vulneráveis, desprotegidos e necessitados. E o Senhor, ele quer que na sua justiça nós lutemos, nós defendemos esses grupos que são mais vulneráveis, esses grupos que muitas vezes não têm voz, mas que Deus te dê uma voz. Então fala por esse povo, porque todas as vezes, gente, que Deus nos dá algum talento ou abre um espaço de fala, te dá um negócio, mas é para que você invista no reino. Se o Senhor te dá um Instagram com muitos seguidores, é para você falar por aqueles que não podem falar. Então, se posicione nesse lugar de fazer a justiça ao órfão, defender a causa da viúva, fazer justiça para que esses grupos eles sejam vistos dentro da sociedade, sejam vistos na igreja. E isso é agir com compaixão, isso é mostrar a verdadeira justiça de Deus. E garantir que eles tenham os direitos deles atendidos. Um outro versículo que traz também uma realidade do que é a justiça para Deus é Romanos 12:9. O amor seja sem hipocrisia, aborrecei o mal, apegai-vos ao bem. Para Deus, a justiça e a retidão, elas vão envolver também um amor sincero, a rejeição ao mal e eu buscar fazer coisas boas, ter atitudes boas em todas as ocasiões. Quando o Senhor ele fala sobre esse amor, o amor seja sem hipocrisia, ele está falando do amor verdadeiro, que eu preciso praticar uma justiça que contém o amor verdadeiro, que não é falso ou dissimulado, como era o que acontecia nessa época. E, na verdade, como muitas vezes acontece conosco, que nós dizemos que nós temos um amor tão profundo para Deus, mas, na verdade, esse amor ele é falso e ele é dissimulado, porque nossa vida nada condiz com essa justiça, com esse lugar de amor sem hipocrisia que o Senhor nos chama. Então, a hipocrisia, que é agir de uma forma extremamente correta por fora, mas totalmente com intenções e atitudes erradas por dentro, é rejeitada por Deus. O amor verdadeiro, ele é genuíno, ele é autêntico, ele é compassivo, ele é bondoso, ele vai refletir a própria natureza de Cristo. Eu vou refletir o próprio caráter de Cristo se eu vivo um amor verdadeiro. Então, que o nosso amor, ele consista interiormente naquilo que professamos, sem fingimentos, porque essa não é a justiça que Deus quer. Aborrecei o mal. Deus nos chama, tanto eu quanto você, para que nós rejeitemos, sabe? Qualquer tipo de envolvimento com aquilo que não agrada a Deus. Com qualquer impureza, com fofoca, com dissimulações, com hipocrisia, com aquilo que destoa totalmente da verdade de Deus, com os princípios de Deus. Deus nos chama para sair de lugar de adultério, de lugar de corrupção, de lugar de maledicência da nossa língua.
esse lugar em que a gente amaldiçoa pessoas. Não é esse lugar que Deus quer nos ver. Como se vocês já assistiram o vídeo anterior, eu já falei sobre isso. Deus quer que essa justiça que Ele quer ver é uma justiça que se aborrece com o mal, que não aceita o mal. É uma justiça que não aceita a injustiça, mas procura a equidade, procura promover de fato a igualdade, a verdade, tanto em si mesmo como com outras pessoas. O terceiro ponto também que Paulo nos fala é sobre apegai-vos ao bem. Então, o bem é o que Deus considera como justo. Então, o bem é a verdadeira justiça de Deus. Então, Deus considera a justiça como algo que é verdadeiro e puro. E a ideia aqui é que a gente deve buscar e valorizar, cultivar tudo que é bom, justo, honesto e reto diante de Deus. Então, em vez de a gente ceder ao mal, à corrupção, aquilo que a nossa carne quer, porque a nossa carne, ela nunca deseja o que é bom. A Bíblia fala sobre isso, que a nossa carne, ela é inimiga de Deus. Então, ela nunca vai desejar aquilo que agrada o coração de Deus. Se Paulo está nos falando aqui, apegai-vos ao bem, o que é que nossa carne vai dizer? Apegai-vos ao mal. E isso não é praticar a justiça de Deus. Na verdade, você está bem longe da justiça de Deus. Então, o Senhor, Ele quer que nós nos posicionemos nesse lugar de praticar a bondade e a retidão em todas as nossas ações. O último versículo que fala ainda sobre a justiça de Deus, eu não quero aqui ser taxativa com esses versículos. Na Bíblia vai ter diversos outros versículos que falam também sobre a justiça de Deus. Aqui eu só pontuei alguns para trazer para vocês a mente, a realidade do que é essa justiça que Deus quer ver na nossa geração, tá bom? E o último é Tiago 1:27, que diz assim: a religião pura e sem mácula diante de Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições, que é corroborando com aquilo que Isaías já fala, de ajudar os necessitados, corroborando também com o versículo de Romanos, que a gente acabou de ler. Então, Tiago, ele está falando aqui que a verdadeira justiça que vai agradar a Deus é cuidar daqueles que precisam, daqueles que têm necessidade, e manter a pureza moral, manter a pureza principalmente espiritual. Então, Deus nos chama para viver uma justiça que transcende as palavras. É uma ação contínua, permanente, de buscar o bem em todas as situações. É ter um coração sincero, praticar uma fé, ter obras, porque o próprio Tiago também já fala sobre isso, que a fé sem obras, ela é inútil, ela é morta. Então, Deus tem nos chamado e quer ver os filhos dele nesse lugar de uma fonte de apoio, uma fonte de amor àqueles que precisam. Eu vejo o Senhor nesse lugar de que nós sejamos essa evidência do amor e da misericórdia dele, da justiça dele. Então, viver a verdadeira justiça de Deus é manter-se puro e moralmente reto, que nós possamos nos afastar de tudo aquilo que não agrada o coração de Deus, que nós venhamos a entregar para Deus essa inundação de justiça, esse rio inesgotável de retidão. Procure se perguntar se você tem praticado a sua própria justiça ou você tem vivido a justiça de Deus. E se você que respondeu, mas eu tenho praticado a justiça de Deus, eu te pergunto, essa prática da justiça de Deus tem sido de forma constante ou inconstante? Deus não gosta de inconstância. Você aplica ela só quando te agrada, mas renuncia a ela quando não convém aos teus interesses. Você tem se mostrado reto diante de Deus? Provérbios 14:2 diz assim: quem anda na sua retidão teme ao Senhor, mas aquele que é perverso nos seus caminhos despreza-o. Para mim, a retidão ela é a expressão prática da integridade. Quando eu carrego integridade, eu já falei isso aqui para vocês, que Deus dá autoridade para quem tem integridade. Integridade, a palavra integridade vem de inteiro. É quando eu sou inteiro, pleno em todas as áreas da minha vida.
Então, uma vez que eu carrego integridade, eu vou manifestar a retidão, eu vou manifestar a justiça de Deus. Então, talvez se você não está manifestando a retidão de Deus, se você não está manifestando a justiça de Deus, é porque falta integridade na sua vida. Então, pare para refletir sobre isso e peça que o Espírito Santo ele te conduza para esse lugar de: Senhor, mostra-me se eu tenho sido íntegra diante de Ti, que o Senhor certamente falará ao seu coração. Então, eu vejo que o que Jesus não quer ver é templos cheios de pessoas vazias, pessoas que não se expõem à transformação do Evangelho, à transformação do Espírito Santo. Eu vejo que Deus não quer apenas palavras, mas Deus quer ver uma fé prática, uma fé que é de obras, uma fé que é digna de alguém que reconhece quem Ele é, que reconhece o que Ele faz, que é grato, alguém que demonstra uma verdadeira adoração, alguém que ama muito porque muito foi perdoado e sabe esse lugar, alguém que quando peca, alguém que quando erra, verdadeiramente se arrepende, não sente apenas remorso. Eu vejo que o Senhor Ele quer fazer, quer ver e quer que a gente viva essa grande inundação de justiça, que nós sejamos esse rio inesgotável de retidão, que vamos transbordar nas vidas de outras pessoas, que nós não sejamos como esses rios que apareciam apenas nas estações chuvosas de Israel ou Judá, mas que nós permanecemos firmes, constantes, fiéis, ainda que o clima mude, ainda que a estação mude, ainda que as circunstâncias mudem. Então, que nós não busquemos mais rituais vazios, mas uma fé que ela é viva e transformadora, que nós não carreguemos mais, a partir de hoje, a partir dessa mensagem que você está vivendo, apenas um saco de palavras, mas uma vida transformada, uma vida de ação, uma vida prática, uma vida que demonstra a verdadeira justiça de Deus. Para você, para a sua vida e para que as outras pessoas também tenham uma revelação de quem o Senhor é, da justiça de Deus, através de você e através do poder do Espírito Santo transformador na sua vida. E era essa a mensagem que o Senhor falou fortemente ao meu coração e eu queria trazer para vocês, para que a gente consiga entender, compreender, ser levada para esse lugar das coisas que Deus não quer mais ver na minha vida, na sua vida, e para aquilo que Ele quer ver transbordar, inundar, tanto na minha vida quanto na sua. Então, que essa mensagem ela sirva como uma exortação, mas principalmente como um alinhamento do seu coração com o coração de Deus, um alinhamento da sua vida com a vontade de Deus para a sua vida, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor e a plenitude de tudo aquilo que Ele quer para a sua vida, de tudo aquilo que Ele já declarou no céu sobre você. Vamos orar? Ai, Senhor, obrigada, amigo, obrigada, Espírito Santo, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Pai, nós reconhecemos que nós temos falhado, nós reconhecemos o nosso pecado, Senhor. Nós reconhecemos que nossos corações muitas vezes têm estado vazios, vazios de uma verdadeira adoração, Senhor, vazios de uma verdade e principalmente vazios de pureza, vazios de santidade. Mas a partir de hoje, Senhor, nós nos colocamos nesse lugar de sermos transformados pelo Espírito Santo. Nós nos colocamos nesse lugar de posicionamento para viver conforme o que o Senhor quer ver em nós e através de nós. Nós queremos viver uma verdadeira inundação da Tua justiça, queremos ser esses rios inesgotáveis de retidão, para que as pessoas elas sejam transformadas a partir de nós. Nós queremos ter um coração puro, um coração santo, um coração que é digno, um coração que reconhece quem Tu és, Pai. Nós queremos ter um coração que é grato, independentemente das circunstâncias. Um coração que reconhece o Teu caráter é amoroso, bondoso, misericordioso, mas também um coração que teme a Tua face severa, a Tua face como um Deus consumidor. Pai, nos leva para um lugar de entendimento, Senhor, que essa palavra, que essa mensagem, ela encontre terrenos férteis, Senhor, e que haja uma multiplicação de 30, 60, 100 vezes mais. Que o Senhor ele leve os nossos corações a esse lugar de viver uma fé prática, uma fé que é de obras, um coração que pratica a justiça, que repreende o opressor, um coração que ama a misericórdia, um
coração que ama a justiça de Deus, um coração que clama e queima por ajudar os necessitados. Que nós venhamos a ser verdadeiramente transformados pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Senhor, é o que nós te pedimos, te agradecemos. Obrigada por estar conosco sempre, sempre até o final dos séculos. Nós te honramos, glorificamos. Santo é o teu nome. Em nome de Jesus é o que nós pedimos e agradecemos. Amém. Tchau, tchau, pessoal. Se você gostou dessa mensagem, se você tem gostado das mensagens desse canal, curte, comenta, compartilha com o teu amigo, compartilha com a tua família, compartilha com aquelas pessoas que precisam ouvir essa mensagem para alinhar o coração com o coração, para alinhar o seu coração com o coração de Deus. Bye, bye, até o próximo vídeo.